Hora de conversar com a Dora Kramer aqui na Band News FM, falando, claro, sobre política. Dora, bom dia para você. Você, no início da semana, conversava com a gente sobre uma tentativa de reaproximação do presidente Jair Bolsonaro, em especial com os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma mudança de tom essa situação atual que a gente está acompanhando do presidente, Dora? Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. Olha, esse pessoal aí que eu chamo de presidente, filhos e companhia, deram uma bela de uma baixada no tom de voz, né? Deram uma bela de uma baixada de bola nesse tom de voz. Agora, a questão, gente, é que esse negócio aí não é motivado por convicção, né? Porque ninguém muda de convicção do dia para a noite. A motivação foi realmente conveniência, e aí você tem diversos fatores, eu citaria os principais, os inquéritos, né, que avançam e prometem implicar a família Bolsonaro, o presidente, os filhos de maneira contundente, a mudança na atitude dos ministros da ala militar, né, isso aí muito explícito naquela nota, naquela explicação dada pelo ministro Augusto Heleno, contradizendo a versão do presidente de que ele queria fazer trocas no Rio de Janeiro na segurança pessoal. A nota do ministro diz que não, que as trocas na segurança que é de responsabilidade do GSI foram feitas, portanto não havia nada disso. E tudo isso acontece desde quando? Quando é que essa mudança, o que é o fator principal? Obviamente a prisão do Fabrício Queiroz. Dora, e a gente pode observar também um outro comportamento, digamos assim. Eu queria saber de você se isso está relacionado. A gente passou um bom tempo sem ministro da Educação. A gente teve essa fala do presidente prometendo dias mais tranquilos, prometendo paz, prometendo dias melhores. E aí, meio que de surpresa, até mesmo para um ministro confirmado, veio esse anúncio, né, de um novo ministro da Educação. Você acha que tem relação esse comportamento, esse tom mais ameno do presidente com esse anúncio? Seria uma espécie de tentativa de construção de uma agenda positiva do Bolsonaro? Acho que sim, acho que isso faz parte do pacote. Essa escolha acho que foi motivada mesmo por esse temporário arquivamento daquele figurino de Lobo Mau, né? Isso sendo substituído por uma vestimenta em pele de cordeiro. Então, essa escolha do ministro da Educação, que está sendo bem recebido, eu acho que faz parte, sim. Agora, ele conta com uma vantagem, né, esse ministro da Educação, porque, olha, para concorrer com Weintraub, o padrão é tão baixo que qualquer coisa, mesmo essas primeiras manifestações, primeiro o currículo dele de professor, segundo, a primeira manifestação dele, as primeiras manifestações dizendo que o foco dele é a questão da educação. A educação não tem essa história, não implica uma entrada nessa discussão ideológica que a gente chama de guerra cultural e que durante todo esse tempo essa guerra pautou a escolha do presidente Jair Bolsonaro em outras áreas, mas de maneira bastante acentuada na área da educação. Então é uma escolha que, do ponto de vista geral e considerando o histórico, em princípio, bastante bem recebida, assim como é bastante bem recebida esse novo gosto pelas boas maneiras adotadas aí no governo federal. É preciso ver, no entanto, se isso aí, como não é pautada, como eu disse, por convicção, mas por conveniência, é preciso ver se isso vai ter um caráter permanente, não é? Ou se daqui a pouco a gente vai ver o presidente dando vazão ao seu temperamento. O histórico até agora de algumas tentativas de recuo nessa maneira mais agressiva de se comportar, elas foram sempre sucedidas por o que se chama de dobrada na aposta no atrito, né? Agora, só que a situação agora está bem mais séria. A situação saiu da política,
né? Embora os problemas da política ainda continuem, e foi para o campo da polícia com força total. Queria saber, só mais uma perguntinha, Dora, uma situação... Não, diga, pode falar. falar. Tá, lógico. Dora, rapidinho. Só sobre a história da educação, né, que você falava do Weintraub, convenhamos que era tudo menos ministro da Educação. E antes tinha o Vélez Rodrigues, que também, convenhamos, era um nada, um zero à esquerda nessa área. Só de você ter um novo ministro entrando falando sobre educação, por mais louco que possa parecer, já é um avanço, né, Dora? Então, pois é, por isso que eu digo, o padrão era tão baixo que o fato de um ministro da Educação falar sobre educação é visto e recebido como algo, assim, extremamente positivo, como uma exceção à regra, né? E isso dá a medida de como as coisas andam mal nesse governo, nessa área. Olha, se tudo for de acordo com o que o ministro, esse novo ministro da Educação está apontando, vai ser ótimo. A questão é que outros ministros, e aí eu vou citar o caso mais evidente, que é o do Mandetta, que tiveram atuações bastante bem vistas nas respectivas áreas, no caso do Mandetta da saúde, e foram, por isso, bem vistos pela população, eles acabaram desagradando o presidente, porque o presidente via nessa aceitação do trabalho deles visto como bom, uma concorrência, uma sombra ser feita sobre ele, e aí reagia de uma maneira até humilhar, enfim, até que visse esses ministros, outro caso é o Sérgio Moro, visse esses ministros fora do governo. Eu aqui, no meu cantinho, prefiro esperar para ver se esse negócio tem permanência ou se é um breve surto de sensatez. Era o que eu ia perguntar da sua aposta, Dora. Você colocou de lado um pouquinho esse traje de lobo mau. Queria saber quanto tempo vai durar. É impossível, né, a gente palpitar. E tem também outro ponto, Dora, que é o seguinte: a gente observou na pesquisa Datafolha mais recente uma manutenção do apoio do eleitorado ao presidente Jair Bolsonaro, né? Não teve queda da última pesquisa para essa. Os números se mantiveram os mesmos, praticamente, de apoio, de reprovação também. Você acredita que ele vai se basear nesse tipo de pesquisa de opinião pública para conservar essa postura um pouco mais amena? Ele vai levar isso em consideração? E tem que lembrar também, né, Dora, que existe injeção de dinheiro nesse período. A gente está falando de um período em que tem o auxílio emergencial, que ele foi pago, né, para parte da população, e queria saber de você desse contexto, como é que interfere todo esse cenário na escolha da postura do presidente da República? Olha, eu acho que nesse caso, desse recuo, dessa troca aí de figurino, não pesou a pesquisa, não. Teria sentido a gente imaginar que tivesse pesado se ela tivesse registrado, ou se o Planalto já tivesse a indicação de registros de maior queda na popularidade. Quando tem a manutenção desses índices e, ao mesmo tempo, o governo faz essa mudança de rumos, né? A gente vê que não leva em consideração a pesquisa e leva, sim, em consideração a outros fatores que podem complicar, piorar a situação do governo e aí sim, mais adiante, mexer nesses índices de apoio que ainda hoje são estáveis. Eu sempre quero convidar o ouvinte a assistir as imagens no YouTube, ver esse lugar bem bacana onde a Dora está falando com a gente, com a foto ali atrás, Dora Kramer, o Poder pelo Avesso, tem também as charges do Caruso, muito legal. Dora, um grande beijo para você. Esse Poder pelo Avesso é um banner de um livro meu, que tem esse nome, tá? Já fazemos propaganda também, Dora, você merece, lindo. Assim que funciona, muito legal. Lindão. Um ótimo fim de semana, Dora, um grande beijo, até mais. Tchau, até quarta-feira. Beijo, Dora.